Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, vamos dar sequência ao nosso estudo. Semana passada eu estava meio emotivo por tudo que estava acontecendo. Essa semana eu já posso dizer para os irmãos que, graças ao Senhor, o Senhor já tem realizado milagres lá na vida do Silvinho. Ele está bem melhor mesmo. Ontem ele saiu do oxigênio, não precisa mais ficar com aquela mascarazinha do oxigênio. Graças a Deus está recebendo um atendimento muito bom aqui na Santa Casa, aqui em Morato. Não chegou aí para a UTI, graças a Deus. Então, sou grato ao Senhor pelas orações dos irmãos, grato a Ele pelo milagre que está fazendo na vida do nosso baixinho. E grato ao Senhor pela vida dos irmãos também na internet, que tem orado também por nós, tem entrado em contato, dizendo que estão orando bastante pelo Silvinho, irmãos. Louvo ao Senhor por estar mais uma vez presente com os irmãos aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvamos Ele por mais um domingo, um dia do Senhor, em que podemos glorificá-lo, adorá-lo e devotar todo o nosso amor a Ele nesse dia tão glorioso. Amados, vamos ler então em Filipenses, capítulo 3, versículo... Eu falei versículo 11, não, desculpa, William. É o versículo 12. A gente vai retomar o versículo 12 que nós já tínhamos falado na semana passada. Vamos ler do 12 ao 13. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, no último dia do Senhor nós tratamos sobre esses 3 versículos, mas naquela ocasião nós falamos sobre a questão de nós ainda não sermos perfeitos. E sobre esse título da pregação da semana passada, nós tratamos sobre 3 pontos fundamentais. Quais? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio até nós, Ele nos trouxe, Ele agarrou-nos, Ele nos prendeu, de modo a jamais nos largar. Por quê? Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele agora é nosso dono, nosso proprietário, nós somos dele. E Ele jamais nos abandonará. Ele nos conquistou, nos atraiu com laços de amor. E nós estamos onde? Nas mãos dele. Esse foi um ponto fundamental que nós tratamos na semana passada. A partir disso, nós podemos ter a certeza de que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Não há segurança em nós mesmos, há segurança em Cristo. E jamais Ele nos abandonará. Ele nos tem por suas propriedades, nós somos propriedades dele. Nós estamos presos por Ele, nós estamos com Ele, nós estamos nele. Então nada pode nos capturar, nos tirar do seu domínio, nada pode nos extrair do poder do Todo-Poderoso. Nós estamos como? Seguros em Cristo Jesus, porque nós fomos salvos. E quem foi salvo está o quê? Protegido. Contudo, apesar de tudo isso, nós vimos na semana passada, irmãos, que como filhos de Deus, justificados pelo sangue de Cristo, nós, em Cristo Jesus, somos perfeitos. Mas nessa vida, nesse mundo, nós vivemos uma vida de imperfeição. Porque nós ainda somos pecadores. Nós somos pecadores regenerados, mas ainda pecadores. Perfeitos em Cristo, mas imperfeitos nessa vida, nessa terra.
Nós já não somos mais escravos do pecado, como nós éramos, tentando atender todos os seus desejos, todas as suas exigências. Mas agora nós somos o quê? Pecadores, pois temos ainda a remanescência do pecado em nós. E apesar de sermos justificados, irmãos, nós não vivemos mais escravos do pecado. Nós vivemos, sim, nós estamos vulneráveis à tentação e vulneráveis à queda no pecado. Por isso, irmãos, é que nós odiamos tanto o pecado. É por isso que nós o repudiamos. É por isso que nós lutamos com todas as nossas forças para não cairmos em tentação. Por quê? Porque nós somos o quê? Pecadores. Contudo, amados, quando nós caímos em tentação, nos é ordenado o quê? Que reconheçamos a nossa culpa, arrependamos os nossos pecados, confessemos nosso pecado, peçamos perdão ao Senhor e confiemos em quem? Na obra de Cristo Jesus. A gente volta para o primeiro ponto. Ele nos agarrou, Ele nos prendeu, nós somos dele. Então, posicionalmente em Cristo, irmãos, nós somos perfeitos. Agora, na realidade prática da nossa vida, nós ainda somos imperfeitos, porque nós dependemos totalmente da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos completamente dele, para que progressivamente possamos ser aperfeiçoados. Então, amados, é a partir desses pontos que nós tentaremos hoje compreender como é impossível gozarmos de perfeição nesse corpo de humilhação. É impossível. Mas apesar dessa impossibilidade, nosso alvo, nosso grande alvo nessa vida é a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, que o Senhor Deus nos ajude nessa manhã. Deus eterno, na Tua presença estamos, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, derrubando fortalezas e sofismas, ó Pai, das nossas mentes, do nosso coração, que nos impedem, ó Deus, de ver com clareza as doutrinas da graça que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, fortifica o nosso ser, fortifica o nosso coração em Cristo, para que possamos, ó Pai, rendidos aos Teus pés, na dependência e sujeição do Teu Santo Espírito, vivemos vidas santas nessa terra, onde, apesar de toda essa maravilhosa graça a nós concedida, nós ainda somos imperfeitos e pecadores, dependentes de Ti e do Teu Filho amado, constantemente. Nós Te louvamos, ó Pai, por isso, pois buscamos com isso estar cada vez mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, nós somos chamados então a ser perfeitos. Lembra aquele versículo do Sermão do Monte? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como assim? É uma ordem assim absurda para nós que somos imperfeitos. Mas esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. A perfeição. Só que entendamos o seguinte: a perfeição, ou melhor, o processo do aperfeiçoamento cristão, eu pergunto, ele é instantâneo ou ele é progressivo? Então o título da mensagem de hoje é: perfeição instantânea ou perfeição progressiva? E aí Paulo começa o versículo 12 dizendo: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. E aí eu pergunto, por quê? Porque ele tem em vista obter essa perfeição ainda nessa vida, ou porque ele tem em vista, dito isso, progredir, dizer que ele está progredindo em perfeição? Então, amados, nós trataremos novamente sobre esse assunto. Por quê? Porque é justamente a compreensão errônea, incorreta desse assunto que faz com que a nossa vida de santidade seja colocada em risco e a gente fique patinando em torno de uma vida inútil, infrutífera. Então, para que nós tenhamos uma vida santa diante do Senhor,
com uma meta, um objetivo, como tinha Paulo, é bem claro que isso é bem necessário, que essa concepção da perfeição que Paulo está se referindo aqui, esteja muito clara em nossas mentes. Então, nesses 3 versículos, nós podemos levantar alguns pontos que Paulo salienta para que nós consigamos entender o escopo do que Paulo está tratando. Primeiro, Paulo vai tratar o seguinte, Paulo define o quê? O alvo, a meta, o objetivo. Qual é a ambição do cristão? Qual é a ambição do cristão? Depois, segundo, Paulo confessa que ele ainda não atingiu esse alvo, essa meta. Ele não alcançou ainda esse objetivo. Terceiro, Paulo nos revela que o propósito da sua vida, o seu interesse principal, primordial, é atingir essa meta. E por fim, Paulo vai nos mostrar que ele está fazendo todo o possível para alcançar essa meta. Então, amados, nesse trecho da carta nós vamos ver a meta que Paulo estabelece, como que ele deve atingir essa meta. Ele fala que ainda não alcançou essa meta, ele mostra que ele está desejoso de alcançá-la e como ele vai fazer para alcançá-la. Então, queridos, o desafio para nós hoje é aplicarmos essas verdades a nós, do mesmo modo como Paulo nos apresenta. Como que ele está nos apresentando essas verdades? Pois nós corremos o risco sempre, irmãos, de dizer a mais do que a palavra nos afirma, nos mostra, nos revela, ou de dizer a menos do que a palavra nos apresenta. Nós costumamos ignorar algumas características que não nos convêm para apoiarmos as nossas afirmações dizendo que elas são bíblicas, e não são. Então nós podemos dizer, irmãos, por exemplo, que nessa passagem está sendo dito o quê? Que um cristão pode afirmar, ou melhor, não pode afirmar certeza da salvação, mas que ele apenas pode dizer que ele está se esforçando para, no fim das contas, ter a esperança de alcançar essa meta chamada salvação pessoal. Então, contra isso nós já argumentamos na semana passada. Isso é dizer o quê? Dizer a mais do que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo isso. Agora nós também podemos dizer a menos do que Paulo disse, dizendo que todo cristão verdadeiro, ele vai alcançar a perfeição nessa vida. Que Paulo está correndo para alcançá-la nessa vida ainda, nesse mundo, e que todo cristão deve buscá-la a todo custo. Para quê? Para alcançar essa perfeição ainda nessa vida. Então, queridos, nós estamos correndo esse risco de dizer coisas que Paulo não disse, de dizer coisas que a palavra do Senhor não disse. Entretanto, irmãos, Paulo não faz essa afirmação. Nós vamos ver, irmãos, que nesse versículo a perfeição da qual Paulo trata, nós vamos ver ela em 3 pontos fundamentais. Primeiro, nessa vida nós jamais alcançaremos perfeição completa. Segundo, a perfeição ela não é alcançada de modo súbito. Terceiro, a obra progressiva da perfeição, ela exige o quê? Atividade e não passividade. Então são 3 pontos que nós trataremos hoje, irmãos, pois justamente muitos de nós temos caído nesse erro de entendermos a perfeição ou como algo a ser alcançado nessa terra, ou entendendo que que a perfeição trata-se da salvação, coisa que nós devemos ficar buscando, correndo atrás dela, sem ter segurança dela. Então, amados, primeiro ponto, nessa vida nós jamais alcançaremos a perfeição completa. Paulo fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A perfeição nessa vida, irmãos, ela é impossível. Entendam isso. Não há perfeição de santidade nessa vida. Certo? Assim como não há salvação completa nessa vida.
como nós já vimos, a salvação é dividida em três. Nós estamos salvos em Cristo Jesus porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora dele, e ele nos justificou. Se ele nos justificou, a nossa salvação está garantida. Nós temos o Espírito Santo como penhor dessa herança, dessa promessa. Então está garantida em Cristo Jesus, mas a salvação nossa não está completa. Porque a salvação ela é nos apresentada em três partes: justificação, santificação e redenção e glorificação. Então nós estamos hoje justificados, estamos hoje andando em santificação e seremos amanhã glorificados, onde teremos a salvação completa. Só que nós não corremos mais atrás da salvação. A salvação já nos foi garantida na obra justificadora de Cristo Jesus na cruz. Não há mais essa corrida. Em Cristo nós somos perfeitos, mas estamos caminhando em santificação. Por isso que não existe perfeição prática nessa vida. É impossível. O puritano Richard Sibbes diz o seguinte: não há perfeição absoluta a não ser no próprio Deus. Na verdade, estamos tão longe disso que os cristãos nunca puderam cumprir as regras da natureza, muito menos podemos alcançar a perfeição de obediência à lei, porque por ela mesma somos todos amaldiçoados. Então nós não temos condição de cumprir toda a lei de Deus de um modo perfeito nessa terra. A lei nos foi dada para que nós víssemos que nós somos o quê? Pecadores. E dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Dependemos do seu Santo Espírito. Então essa é a condição do apóstolo Paulo, irmãos. Ele afirma, amados, não ter obtido ainda, ou não ter recebido ainda, queridos, a perfeição. Essa é a situação do apóstolo Paulo. Ele não obteve ainda a redenção, não obteve ainda a perfeição completa. Somente o exemplo de Paulo já nos é suficiente para quê? Para que nós possamos compreender que não existe perfeição prática na vida do cristão nessa terra. No versículo 13 ele fala, olha só: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Então, irmãos, é notável que esse homem de Deus, Paulo, ele era o quê? Imperfeito. Ele não era perfeito. Ele jamais alcançaria nessa vida o aperfeiçoamento absoluto, no qual ele se encontraria destituído de pecado. Não dá, nós seremos pecadores até a nossa morte. Nós seremos pecadores até a glorificação. Agora, a respeito disso, João Calvino disse o seguinte: fazer progresso e alcançar o conhecimento de Cristo é tão difícil que nem mesmo aqueles que se aplicam exclusivamente a isso alcançam a perfeição enquanto viverem. Não dá para alcançar a perfeição. Certo? Isso é impossível. Isso é uma concepção, irmãos, que nós trouxemos do catolicismo. O santo, o piedoso, é aquela pessoa quando você olha e fala assim: esse não tem pecado. Esse não tem pecado. Mentira. Todos somos pecadores. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, seremos pecadores. A diferença é, uns pecadores condenados, já julgados, outros pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Certo? Agora, como que Paulo pode dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, se nós olhamos para nós e ainda nos vemos nessa condição de pecadores? Será que a alegria nossa, ela está condicionada ao fato de sermos ou não pecadores? Esse é o ponto. Muitos de nós temos nos entristecido, por quê? Porque olhamos para nós mesmos e nos decepcionamos. É esse o caminho? Agora, o que fazia com que aqueles cristãos do passado se alegrassem tanto em Cristo, que eles desejavam a vinda de Cristo, e quando eles morriam felizes,
como os mártires, por exemplo. O que fazia com que os mártires morressem felizes? Ao saber que eles estavam morrendo, mas na condição de pecadores. Porque eles tinham na mente deles a consciência plena de que eles eram pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Pecadores justificados por Cristo. É isso que traz alegria. É isso que traz satisfação. Então, analise você, o seu coração, e veja se você não está colocando esperança no lugar errado. Porque ao invés de colocar esperança em Cristo, está colocando esperança nessa suposta perfeição que você está tentando alcançar. É impossível. É impossível. A perfeição completa, irmãos, a que Paulo se refere, ela só será atingida na glorificação do crente em Cristo Jesus após a ressurreição dentre os mortos, que é o que ele fala no versículo 11. Ele quer conhecer mais de Cristo, ele quer ser encontrado nele, no Senhor Jesus Cristo. Ele quer estar em Cristo, conhecer mais dele, do poder da sua ressurreição, quer comungar dos seus sofrimentos, quer participar da morte, conformar-se com Cristo na sua morte. Para quê? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É esse o objetivo de Paulo. Mas não a perfeição pela perfeição. O objetivo dele é estar em Cristo, estar com Cristo, diante de Cristo, na companhia de Cristo, conhecendo a Cristo, relacionando-se com o Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Irmãos, o nosso alvo, o nosso objetivo não é a perfeição pela perfeição. Se você está buscando isso, você está sendo egoísta, egocêntrico. Como já foi dito semana passada, você está querendo uma vida destituída de Deus, independente de Cristo. Uma vida que não precisa sujeitar-se, nem submeter-se, nem depender do Espírito Santo. Amados, o nosso alvo, quando se fala aqui de perfeição, devemos entender o que Paulo está falando. Se você ver perfeição simplesmente como salvação, ou melhor dizendo, justificação, você está errado. Essa perfeição da que Paulo está falando não é justificação. Se for justificação, essa perfeição do versículo 12, a justificação é por obras e não pela fé. Não é. Agora, se você vê essa justificação como salvação, você tem que entender os aspectos dessa salvação. Desculpa, falei justificação? Se você vê essa perfeição que Paulo está falando no versículo 12 como salvação, você tem que entender os aspectos dessa salvação. É salvação, mas no sentido do quê? De glorificação. Mas uma glorificação que visa o quê? Estar com Cristo por toda a eternidade. E não simplesmente ser livre do pecado, porque o pecado está me incomodando. Sabe aquela concepção falha do tipo, se a justificação em Cristo é tão eficaz e perfeita como é dito, eu tenho que ter uma vida de perfeição. Amém, você tem uma vida agora que não é mais escravo do pecado, mas você ainda é pecador, apesar de ser justificado. Então, se nós não entendemos esses aspectos da salvação, irmãos, o que é a justificação, o que é a santificação, o que é a glorificação, nós não vamos conseguir compreender essas verdades a que Paulo está se referindo. Paulo diz, irmãos, aqui que o objetivo dele é o quê? É a glorificação. Mas por quê? Porque ele quer estar livre simplesmente dos pecados? É isso que ele está falando? Ou porque os aspectos da glorificação apontam para algo maior, um relacionamento mais próximo e íntimo com Cristo por toda a eternidade? Esse é o ponto. Aqui mesmo em Filipenses capítulo 3, que nós estamos, no versículo 20, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que interessante. Ele está falando assim, nós estamos aguardando quem? O
Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Consequência disso, aí sim, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, muitas vezes nós nos vemos querendo ser glorificados para não pecar mais, para ganhar estrelinha de Deus e falar assim: nossa, agora você é um bom menino, uma boa menina. O que nós aguardamos é a vinda do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A consequência disso é o quê? Ele transformará o nosso corpo de humilhação. O que significa isso? Nosso corpo contaminado pelo pecado. Ele nos transformará para sermos o quê? Igual ao corpo da sua glória. Finalmente seremos feitos semelhantes a Cristo. Amém, queridos? Então nós corremos o risco muitas vezes de dizer o quê? Qual o objetivo da vida cristã? A glória de Deus. Maravilha. E como que eu promovo a glória de Deus na minha vida? Sendo feito igual a Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Vivendo uma vida santa e piedosa. Amém, glória a Deus por isso. Mas isso é uma consequência de quem está buscando a Cristo. Como eu glorifico a Deus? Solos Cristos. Vendo que o Senhor Jesus Cristo é tudo na minha vida. É tudo para mim. Ele é tudo para mim. Então, amados, se por hora nós estamos sendo afligidos por esse corpo de humilhação, sujeitos a muitas paixões, suscetíveis ao pecado, é para que nós continuemos elevando nossos olhos para Cristo. Porque chegará o dia, o grande dia da glorificação do Senhor Jesus Cristo, em que seremos o quê? Libertados do corpo dessa morte, para quê? Para estarmos juntamente com Cristo, após a ressurreição dentre os mortos. Então, amados, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Paulo apresenta-nos esse objetivo no versículo 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Nós devemos chegar ao ponto, irmãos, de querermos, ansiarmos por uma vida santa, mas não pela santidade em si. Não para nos sentirmos bem conosco mesmo, porque agora estamos vivendo uma vida santa e piedosa. Nós devemos buscar, ansiar, viver uma vida santa e piedosa a serviço de Cristo, constrangidos pelo amor dele. É esse constrangimento que deve nos mover. Se você não for movido por esse constrangimento de quem Cristo é na sua vida, a sua motivação em ser santo e piedoso é pecaminosa. É pecaminosa. Mas aí alguém poderá dizer para mim, versículo 15, pastor, está dizendo o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aqui, Paulo está dizendo que eles já são perfeitos. Como que Paulo pôde dizer no versículo 12 que ele ainda não recebeu ou ainda não obteve a perfeição? Se no versículo 15, que nós trataremos futuramente, ele está dizendo que nós somos perfeitos. A palavra aqui, irmãos, traduzida por perfeito, é a mesma que lá em cima é traduzida por perfeição. Só muda a classificação gramatical. Agora, nesse versículo, essa palavra traduzida, grega, traduzida por perfeitos, ela é empregada por Paulo em outras partes da palavra. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se nós formos para 1 Coríntios 2, abram comigo em 1 Coríntios 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Paulo diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Experimentados, aqui no grego é teleios. É a mesma palavra que Paulo usou aqui em Filipenses e foi traduzida por perfeitos. Paulo está falando, entretanto, expomos sabedoria entre os
aperfeiçoados, ou aqueles que são perfeitos. Essa palavra, irmãos, ela significa maturidade. Ela dá a ideia de alguém experiente, experimentado, perfeito, não na concepção nossa de completude, perfeição completa, mas de quem está caminhando em perfeição. Certo? Quando nós dizemos, ele já é um homem perfeito, quer dizer o quê? Que ele já chegou na estatura e é reconhecido como um homem, já não é mais um moleque, já não é mais uma criança. Esse versículo, essa expressão, experimentados, ela é utilizada por Paulo como argumentação para o capítulo 3 aqui dessa mesma carta de 1 Coríntios, onde ele fala o seguinte, 1 Coríntios 3:1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está falando aqui? Está falando sobre amadurecimento espiritual. Vocês ainda são crianças, espiritualmente infantis. Eu tenho que dar leitinho para vocês. Eu não posso fazer com vocês o que eu costumo fazer com os perfeitos, os experimentados, que é apresentar sabedoria de Cristo a vocês. Mas por quê? Porque vocês ainda são imaturos. Abram comigo em Hebreus. Hebreus fica muito mais claro para nós a passagem em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Versículo 13 diz o seguinte: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que interessante. A palavra aqui traduzida por adultos é a mesma teleios, que significa o quê? Perfeitos. Paulo está dizendo, o alimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que estão sendo aperfeiçoados. Não quer dizer que essas pessoas não tenham pecado. Nós somos pecadores. Só que o cristão mais maduro, o cristão mais aperfeiçoado no caminhar da vida cristã, com Cristo Jesus, esse pode receber um alimento mais sólido, porque ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Percebem? Por que Paulo fala para não colocarem os neófitos à liderança da igreja? Porque são crianças, não são perfeitos, estão em processo do que? De aperfeiçoamento. Esse perfeitos que Paulo usa aqui em Filipenses, então, irmãos, não é uma perfeição da qual ele diz, uma perfeição completa, total. Ele diz, nós que somos perfeitos, ou seja, nós que somos maduros e ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, nós ainda não recebemos essa perfeição, ou seja, essa maturidade completa, adulta, quando nós estaremos com Cristo na glória. Percebem que Paulo está tratando então de algo que é progressivo. Esse teleios, irmãos, ele se refere justamente a um crescimento, a um amadurecimento na palavra, na vida com Cristo. O texto lido hoje, na abertura do culto, foi Efésios. Vamos voltar lá para Efésios para vermos mais uma vez essa palavra sendo usada em Efésios.
na epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, como foi lido. Mas vamos ler só a partir do versículo 11, do 11 ao 14. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O que ele está falando aqui? Deus levantou homens e deu ministérios a esses homens, tendo em vista o quê? O fato deles já serem perfeitos. Não perfeitos sem pecados, mas maduros. Maduros na fé. De modo que eles possam o quê? Guiar os irmãos ao aperfeiçoamento. Guiar a igreja de Cristo ao aperfeiçoamento. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Essa palavra perfeita é a mesma teleios. Quer mostrar o quê? O objetivo nosso é chegarmos a essa maturidade adulta na vida cristã. Esse é o nosso objetivo. Uma maturidade adulta à semelhança de quem? De Cristo Jesus. Por isso que ele fala, chegarmos aonde? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. Quanto mais desejamos a Cristo, mais ansiamos por Ele, mais caminhamos com Ele, mais somos experimentados por Ele, mais passamos pelos sofrimentos dEle, mais somos mortos dia após dia como Ele foi, mais experimentamos o poder da sua ressurreição. Esse é o crente maduro. Esse é o crente perfeito. Não porque ele não tem pecado, mas porque agora ele sabe quais as tratativas em Cristo Jesus para o pecado dele. Existe poder da ressurreição de Cristo. E isso eu quero experimentar na minha condição de pecador. Existem os sofrimentos de Cristo que me leva a negar-me a mim mesmo. Existe a morte de Cristo, a qual eu quero me conformar, tomando a minha cruz. Estão percebendo? Isso é amadurecimento. Agora eu vou dizer para vocês, atenção, crente que não amadurece não é crente. Cristão que não amadurece não é cristão. Ou vocês já viram uma sementezinha de feijão brotar, criar uma mudinha desse tamanho e desse tamanho ficar o resto da vida? Não fica, ela cresce. Ou ela cresce ou ela morre. Então, amados, isso aqui é uma exortação para nós. Por quê? Porque o objetivo de Deus ter levantado homens com ministérios, homens maduros, para levar outros homens e mulheres ao amadurecimento, está no versículo 14 aqui de Efésios 4, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quem é menino, quem é imaturo, mais cedo ou mais tarde, vai dar ouvidos àquilo que o pastor William pregou na noite do domingo anterior, as doutrinas de demônios, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Aquele que não anseia experimentar o poder da ressurreição de Cristo, não anseia comungar com Cristo nos seus sofrimentos, não anseia conformar-se à morte de Cristo, não anseia conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, é um crente o quê? Imaturo. E mais cedo ou mais tarde vai ser levado pelas suas próprias paixões e concupiscências. Ao quê? Ao erro, ao engano.
Essa é a realidade. O que Paulo está dizendo aqui então para nós aqui em Filipenses, irmãos? Eu prossigo. Alguém aqui já chegou na fase adulta e falou assim, ó, sou homem, sou mulher, não preciso mais de desenvolvimento, vou parar de comer, vou parar de dormir, porque já cheguei no ponto máximo de todo ser humano, sou adulto. Alguém faz isso? A gente chega para as crianças e fala assim, ó, vocês têm que comer para vocês crescer. E por que o adulto come? Não vai crescer mais. Agora olha o que Paulo está falando. Apesar de nós sermos perfeitos, Paulo está falando. E ele está considerando quem? Os filipenses perfeitos. Ele está considerando os filipenses crentes maduros. Ele está falando, vocês que são tão maduros quanto a mim, juntem-se comigo nesse propósito. O quê? De prosseguir para conquistar aquilo, para o que também vocês foram conquistados por Cristo. É isso que Paulo está falando. A maturidade, irmãos, não acaba. É por isso que essa perfeição, ela é imperfeita. Tendo em vista o quê? Uma perfeição maior. Quando estaremos com Cristo na glória, a glorificação. Então essa maturidade, ela visa o quê? Uma maturidade maior. Mas como que nós alcançamos essa maturidade? Nós fazemos muitas vezes como os religiosos fazem, de qualquer outra religião. Nós queremos ser maduros, porque um crente maduro tem moral. Um crente maduro, ele vai ser mais bem reconhecido como crente. Ele vai se tornar modelo dos demais crentes. Ele vai ser alguém consultado. Vai ser o guru no meio dos crentes, porque é o crente maduro. Estão percebendo? O que te motiva é algo pérfido, iníquo, pecaminoso. O que deve nos motivar à maturidade, irmãos, deve ser o quê? O relacionamento mais íntimo e próximo com Cristo. É isso que nos move a uma maturidade santa, a uma maturidade saudável, prosseguir para conquistar aquilo pelo qual foi conquistado por Cristo. Essa é a atitude do crente maduro. Prosseguir, continuar. Certo, irmãos? Por quê? Porque apesar de maduro, Paulo está falando, eu quero mais. Prosseguir para conquistar não deve ser a atitude de alguém que já se considera perfeito. Ou é? Tal é a atitude de alguém que sabe que foi justificado por Cristo, que sabe que está caminhando na vida cristã em maturidade, de maturidade a maturidade. Então, amados, elementos da vida pessoal de Paulo lhe causavam o quê? Insatisfação. Sim, porque ele ainda era pecador, como todos nós somos. E o pecado nos causa a mesma insatisfação, porque ele é uma afronta contra o Deus Santo e verdadeiro. Mas Paulo sabe, irmãos, ele sabia que ele possuía o quê? Uma maturidade relacional com o Senhor Jesus Cristo. E que essa maturidade relacional precisava do quê? De desenvolvimento. De um relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós não entendermos isso, nós vamos cair numa doutrina falaciosa, herética, do perfeccionismo cristão. Essa doutrina conduz vários cristãos a atitudes enganosas e prejudiciais à sua vida de santidade. Tem crente que acha que vai alcançar a perfeição, ou ainda que não ache, que fala assim, não tem perfeição nessa terra não, mas ele vive como se estivesse buscando por uma perfeição nessa terra. E esse crente que busca por esse perfeccionismo, ou melhor, esse crente perfeccionista que busca por essa perfeição, ele cai em dois riscos. Ele corre dois riscos de erro, de queda. Primeiro, ele corre o risco do farisaísmo cristão, hipocrisia espiritual.
Existem várias denominações evangélicas que creem dessa forma. Eu já atingi a perfeição. Em Cristo Jesus sou perfeito. Eu não tenho pecado. E essa é uma heresia resultante de 2 erros fundamentais. Primeiro, um autoexame que não existe ou um autoexame ineficaz, insatisfatório. A pessoa não para se examinar, não para ver a sua vida, a sua realidade. E aí ela sai dizendo para todo mundo que ela em Cristo já é perfeita. Ela foi salva, ela é perfeita, ela não tem pecado. Ela pode ter falhas, pode ter alguns desvios, mas no pecado não. Mas por quê? Porque não fez um autoexame de si mesmo à luz da palavra do Senhor. Um outro risco que corre, ou melhor, um outro motivador para essa concepção farisaica é o quê? É o desenvolvimento de um padrão de perfeição extremamente baixo. O que é ser perfeito? Perfeito é não matar, não roubar, não adulterar. Sou perfeito. Porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Pronto. Você diminui o padrão das leis de Deus lá embaixo para você conseguir cumprir. Você consegue cumprir, você fala, sou perfeito. Esse é o fariseu cristão que se diz perfeito a partir dessa concepção perfeccionista do cristianismo. Agora, por outro lado, se a pessoa é um pouquinho assim mais honesta consigo mesma, ela vai cair num outro extremo, que é o quê? A neurose cristã. Aquela ansiedade espiritual. De pessoas que querem, desejam, acham que elas vão poder ser perfeitas nessa vida, mas que ao olharem para si mesmas, elas não veem a mínima possibilidade de alcançar essa perfeição. E aí elas ficam como? Neuróticas, ansiosas, tristes, melancólicas. Por quê? Porque elas não conseguem alcançar essa perfeição. Isso vai gerar o que na vida dela? Primeiro, frustração e decepção, que conduz à incredulidade quanto à justificação em Cristo e quanto ao processo de santificação. Segundo, vai gerar o quê? Uma vida em desarmonia com a igreja, com os irmãos. Por quê? Por que dessa desarmonia? Porque o perfeccionista neurótico, sabe o que ele faz? Sabe o que ele costuma fazer? Ele costuma cobrar dos outros que eles atinjam a meta que ele desenvolveu para si mesmo. Aquela meta que ele mesmo não consegue cumprir. Lembra que Jesus fala dos fariseus que jogavam para cima dos adeptos ao farisaísmo, que uma carga que nem eles conseguiam carregar. E aí, isso gera na igreja o quê? Um ambiente, uma atmosfera de competitividade. Já viu um marido competindo com a esposa? Santidade? Já viu um irmão competindo com outro irmão? Níveis de santidade? Isso é gerado do quê? Pelo quê? Por esse perfeccionismo cristão. Por essa neurose. Eu consegui. Gente, eu consegui, Isso eu consegui. Vocês não conseguiram ainda. Vai, gente. Por favor. Sabe o que eu consegui? Porque eu me esforcei. E você? Por que não conseguiu ainda? Vai lá. Vamos. E ao invés de promover o amor mútuo entre os irmãos, promove o quê? Competitividade entre os irmãos. E por fim, irmãos, mais uma consequência desastrosa é um relacionamento medíocre com Cristo Jesus e com Deus. Essa concepção farisaica que nos leva à neurose cristã faz com que nós olhamos para o Senhor e vejamos nele o quê? Um Senhor carrasco, um Senhor cruel, um Senhor que exige o quê? Onde Ele quer colher onde não plantou. Ele exige aquilo que Ele não nos capacitou a fazer. Então, gera um relacionamento de temor com Deus, ao invés de gerar um relacionamento de alegria. Gera um relacionamento de obrigatoriedade para com Deus, ao invés de um relacionamento de gratidão. Gera um relacionamento de escravidão para com o Senhor, ao invés de um relacionamento de amor.
Um relacionamento de desconfiança. Será que o Senhor vai me salvar? Será que vai me mandar para o inferno? Ao invés de um relacionamento de fé. Estão percebendo, irmãos? Essa praga desse perfeccionismo cristão está na nossa cabeça. Por que eu falo isso? Porque existe na igreja, aqui na nossa igreja, irmãos que agem dessa maneira. Das duas maneiras. Uma se achando fariseu, se achando o santo perfeito, que não precisa de pastoreio, não precisa de exortação, não precisa de admoestação, não precisa de nada disso. Ele é top. Ele está pronto para ensinar. Ele precisa ensinar. Ensinar ele pode. Mas aprender, se submeter, se sujeitar, não. Isso não. Isso não. O que é isso? Por mais que você diga, sou miserável, sou pecador, sou imundo, sou verme, não adianta. Você age como perfeito. A sua teologia brota de você. Agora, por outro lado, também nós temos entre nós, os crentes neuróticos. Aquele que vive na ansiedade espiritual. Aquele que olha para si e fala assim, eu sou pecador. Meu Deus, quem vai me ajudar? Crentes tomados de frustração. Crentes tomados de decepção. Por quê? Estão esperando de si mesmos. Quantas vezes nós não caímos nesse erro, irmãos? Quantas vezes, quando dizemos que temos que nos arrepender, confessar nossos pecados, pedir perdão, sim, é bíblico, é real. Mas a gente acaba caindo no outro extremo de falar assim, não, para mim não tem solução não. Deus é muito severo. Não tem salvação para mim não. Eu sou tão mal que Jesus Cristo não tem, a obra redentora dele na cruz não tem poder para me salvar de tão mal que eu sou. O que é isso? Uma concepção perfeccionista. Você está buscando uma perfeição nessa vida que não existe. Não existe. Você diz, não, realmente, essa vida aqui não dá para ser perfeito não. Seremos perfeitos na glória com Cristo, mas as suas atitudes mostram o oposto. E aí esses irmãos não conseguem um relacionamento santo, um relacionamento piedoso com o Senhor nosso Deus. Não conseguem olhar para Deus como Pai, ver Deus como juiz. Não conseguem olhar para o Senhor a Deus como Senhor justo, um Senhor piedoso. Não, olham para Ele como um carrasco. Não conseguem se alegrar na salvação. Conseguem o quê? Só se entristecer. Por quê? Porque ainda não alcançaram a meta que eles criaram na cabeça e que não existe. Não é bíblica essa meta. Não é bíblica. O que Paulo nos apresenta, irmãos, é algo totalmente oposto. Não é esse o padrão de perfeição que Paulo estabelece para si mesmo e para os demais cristãos. Paulo tinha certeza que ele havia sido justificado em Cristo Jesus, irmãos. Ele foi justificado. A partir de então ele desejava o quê? Ardentemente galgar, alcançar um nível de relacionamento muito mais próximo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. A ambição de Paulo era ganhar mais a Cristo, agarrar-se nele, ser achado nele, não tendo justiça própria. E o que nós estamos procurando? Buscando justiça própria, buscando ser perfeitos nessa vida, perfeição que não existe. A meta suprema da vida de Paulo, irmãos, era conhecer mais e mais o seu Salvador, daquele que o havia salvado. Era conhecer mais o poder da sua ressurreição, do poder transformador do Evangelho. Era poder, diante do pecado, confessar seus pecados, se arrepender, pedir perdão e estar em paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É assim que nós experimentamos o poder da sua ressurreição.
É desse modo. Reconhecendo nossos pecados, confessando-os, arrependendo-nos deles, pedindo perdão, confiando na obra redentora de Jesus na cruz e descansando nele. Paulo estava claro, irmão, estava claro para Paulo que era isso que o libertaria, que o daria forças para lutar contra o pecado. Como que nós temos forças para lutar contra o pecado? Querendo ser mais santos? Não, você não consegue força para lutar contra o pecado querendo ser mais santo. Como então eu consigo lutar contra o pecado? Buscando uma perfeição aqui nessa terra? Não, você não consegue lutar contra o pecado buscando uma perfeição aqui nessa terra. Tentando ser mais santo, você não vai experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Tentando ser perfeito, você também não vai experimentar a ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo, o poder transformador do Evangelho. Como então eu posso crescer, amadurecer, lutar contra o pecado e ser vitorioso contra o pecado? Como que eu posso lutar contra as maquinações iníquas, contra os flertes do pecado na minha vida, a impiedade que toma conta dos meus pensamentos muitas vezes, coisas que muitas vezes eu não faço, mas que passam pela minha mente, eu sei que são pecados. Como que eu luto contra isso? Buscando mais de Cristo, desejando ser achado nele, ganhar a Cristo, agarrar-se a Cristo, estar em Cristo, fitar os seus olhos constantemente nele, porque é ele que vai te libertar da culpa e do poder do pecado. Irmãos, esse era o desejo intenso de Paulo. Ter a Cristo, comungar de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, conformar-se com a morte de Cristo, alcançar a ressurreição dentre os mortos para passar a eternidade toda com Cristo. É isso, irmãos. Querer ser perfeito, querer ser glorificado, querer andar em maior santidade, em maior piedade, não vai fazer você vencer o pecado. É desejar mais do seu Salvador. Que ser humano atingiu já o patamar nessa vida de perfeição completa e total? Ninguém. Então, arrependa-se. Arrependa-se. Abandone essa concepção perfeccionista. Primeiro, que te leva a uma autossuficiência e fala assim, não preciso de nada nem de ninguém. E segundo, que te leva a uma fossa, a uma depressão espiritual infundada. Uma depressão, uma ansiedade. Por quê? Porque você está decepcionado com você mesmo. Você está frustrado consigo mesmo. Abandone isso. Veja a excelência que há em Cristo Jesus, a magnificência de Cristo, a sublimidade de Cristo. De modo que a sua ambição, a ambição principal da sua vida, seja o quê? Alcançar a Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. Ele quer ser mais maduro. Ele não alcançou a maturidade suprema, mas ele quer ser mais maduro. E o que é ser mais maduro para um discípulo? É estar cada vez mais próximo do seu mestre. Quanto mais próximo do seu mestre o discípulo está, mais maduro ele se torna. Não é isso? Prossiga para esse alvo. Qual alvo? Tornar-me mais maduro, mais íntimo com Cristo, mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Segundo ponto, a perfeição não é alcançada de modo súbito. Essa maturidade, irmãos, não acontece de modo repentino. Nós também temos essa concepção como herança do meio pentecostal onde nós passamos. O pentecostalismo, irmãos, moderno, bebeu das fontes, sabe do quê? Do metodismo wesleyano.
e aprendeu dele muito sobre santificação. E sabe o que aconteceu? Essa concepção arminiana de santificação prega sobre a necessidade da segunda graça de Deus. Já ouviram falar disso? Você foi convertido? Batizado? Amém. Mas isso não é suficiente, não. Enquanto você não for batizado pelo Espírito Santo, você precisa dessa segunda bênção. Enquanto você for esse crente carnal, você tem que ser um crente espiritual. Enquanto você tiver essa visão só de Jesus como Salvador, tá bom, você vai ser salvo, mas quer ser um crente maduro? Ele, além de ser seu Salvador, tem que ser também seu Senhor. Tudo isso baseado no quê? Nessa concepção da segunda bênção. De que numa convenção, numa conferência, numa vigília, numa reunião espiritual, você de algum modo vai passar por uma experiência que você vai se tornar maduro do dia para a noite. De uma hora para outra, recebeu o dom do Espírito Santo, dom de línguas, maduro. Agora já não é mais um crente carnal, agora é um crente maduro. Agora eu não estou mais vendo Jesus como meu Senhor só, agora também Ele é meu Salvador. É um crente, não só como meu Salvador, agora eu estou vendo Ele como Senhor. Agora é um crente maduro. Não, irmãos, não. Isso daí é uma falácia. Uma falácia. Todo crente que anseia por essa perfeição e que aguarda por esse dia onde ele vai ter uma experiência espiritual absurda, comovente, na qual ele vai sair com uma transformação súbita de seu ser para uma posição mais elevada de cristianismo. Isso que ele está viajando, está buscando uma coisa que não existe, algo que não é bíblico. O que Paulo nos mostra aqui, irmãos, é que ele mostra veementemente a farsa, ele vai contra veementemente a farsa da doutrina da perfeição nessa vida, essa perfeição repentina. Paulo está dizendo aqui no versículo 12: mas prossigo para conquistar. É algo que eu percorro, eu prossigo, eu busco, eu conquisto. Paulo está falando, eu prossigo para o alvo. É um alvo que eu tenho, que eu me levanto e me disponho a caminhar em direção a esse alvo. Não é nada repentino. Toda a descrição que Paulo faz aqui, irmãos, é de desenvolvimento e de progresso. Paulo descreve como se alguém estivesse numa estrada caminhando passo a passo, amadurecendo no relacionamento com Cristo Jesus, o Senhor, enquanto avança para onde? Para um alvo. E caminhando rumo a esse alvo, ele tem que permanecer o quê? Firme, perseverante. Então, amados, é algo progressivo. Não há uma súbita transformação de uma condição de cristianismo inferior para um estado de perfeição cristã. Não existe. É um crescimento, é um desenvolvimento, é um amadurecimento. Paulo fala dos ministros que plantam, dos ministros que regam, mas o crescimento vem de quem? Do Senhor. É o que? Sempre vai ser um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento. Algo que acontece gradativamente, passo a passo. Por meio do que? De estágio após estágio. Então a perfeição que Paulo busca, o amadurecimento que Paulo busca, irmãos, ele está ligado diretamente com o desenvolvimento humano. Como que nós nos desenvolvemos desde que nós nascemos até a fase adulta? Passo a passo. Passo a passo. Não é isso? Por que você não colocou ainda, Caicão, o Timotinho para trabalhar? Porque não é homem perfeito. É passo a passo. Passo a passo. É isso que fala em Hebreus, que nós já lemos.
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é dado para quem? Para os adultos. Então, na vida cristã, existe o quê? Etapas de amadurecimento. E nós devemos ter um alvo, um propósito, que é o quê? Amadurecer. Sermos perfeitos em Cristo Jesus. Perfeição e santificação nunca devem ser recebidas de um modo repentino. Nunca. Nunca. Não vai haver uma convenção, uma conferência, uma vigília, um jejum, um livro, uma conversa santa que você vai ter com alguém, da qual você vai sair de lá e falar assim: rapaz, estou no outro nível agora. Sou faixa preta agora em cristianismo. Senhor amado. O método de Paulo é: prossiga, corra, lute, avance, gradativamente, passo a passo, um pouquinho por vez, etapa após etapa, rumo ao quê? A um alvo, a um propósito, a uma meta, a um objetivo final. E aí eu pergunto para você: qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Você tem desenvolvido estratégias para andar passo a passo, gradativamente, etapa após etapa, estágio após estágio? Você sabe o que você está fazendo, para onde você está indo? É por isso que Paulo chega no final da vida dele e fala assim: combati o bom combate. Porque ele tinha tudo bem definido. Tudo. O alvo, o caminho, o modo como ele tinha que fazer, as estratégias pelo qual ele tinha que fazer. Tudo estava bem definido, ele estava seguindo aqueles passos. Quantas vezes já me desesperou o fato de eu olhar para trás e falar assim: será que se eu morresse hoje eu poderia falar assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Será? Por quê? Por causa de uma mentalidade vil, mentirosa, que não está sujeita à palavra do Senhor. Uma mentalidade que eu tenho que ser perfeito nessa vida. Eu sou ainda pecador, meu Deus, não consigo. Tem tanto ainda a percorrer, meu Senhor. Vocês estão crescendo em maturidade, rumo à maturidade maior em Cristo Jesus? Ou você ainda está sendo iludido pela doutrina do perfeccionismo na sua vida? Arrependa-se, irmãos. Arrependam-se. Terceiro ponto: a obra progressiva da perfeição exige o quê? Atividade e não passividade. Esse é um outro ponto absurdo. A passividade, irmãos, é uma condição que caracteriza a maior parte dos cristãos da atualidade. São cristãos passivos. O ensino sobre santificação está quase sempre associado ao quê? A uma passividade cristã. Enquanto nós éramos pentecostais, muitos de nós estávamos aguardando o quê? Nos tornarmos santos de modo passivo. Eu vou nessa conferência, será que lá vai? Eu vou nesse congresso, será que lá de lá vou ser santo? Eu vou nessa vigília, será que lá de lá vou ser santo? Será? Quando será que eu vou receber o dom de línguas? Quando será? E aí você ficava nessa postura passiva, aguardando essa segunda bênção. Agora, em contrapartida, quando a gente vem para o meio reformado, o que acontece? Muitos de nós falam assim: realmente, eu sou totalmente depravado, nada de bom provém de mim. E aí, com isso, nós resumimos a nossa vida de santidade somente no quê? Oração. Eu estou orando. Ora por mim, irmãos. Ora por mim, para que eu me torne mais santo. Ore por mim, para que eu me torne perfeito. Ora por mim, porque eu não estou mais aguentando as investidas da ira, da impaciência, da lascívia. Ora por mim. E aí você fica numa condição do quê? De passividade. O argumento, irmãos,
para essa passividade, muitas vezes, é que a gente olha para as pessoas do mundo, os religiosos, de religiões falsas, mentirosas, enganosas, heréticas, e a gente fala assim, coitado, olha lá, está lutando para ser cada vez mais santo, está lutando para ser cada vez mais uma pessoa, um cidadão mais justo, mais honesto. Eu fui salvo por Cristo, e o Senhor está fazendo o que em mim? Está transformando-me, está agindo em mim. Ele começou uma obra, Ele vai conduzir, Ele vai completá-la. Fique em paz, descansa, sossega, empurra seu cristianismo com a barriga. É isso que nós temos feito, irmãos. Muitos de nós temos feito isso, e Paulo fala o seguinte: prossigo para o alvo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora eu pergunto para vocês, o que tem de passividade aqui? O que tem de passividade aqui? O que tem de depressão aqui? O que tem de melancolismo aqui? É costume de Paulo, irmãos, associar santificação da vida cristã a um esforço de guerra, de luta, de corrida. Santificação exige ação. Santificação exige atividade, jamais passividade. Se você estiver levando uma vida cristã passiva, você não está amadurecendo. Se você não está amadurecendo, é porque você não está ansiando mais por Cristo. Se você não está ansiando mais por Cristo, é porque você ou não teve uma justificação eficaz, ou não viu ainda a grandiosidade do que Cristo fez por você. Desperta, você que está dormindo. Desperta. Haja. Em 1 Timóteo 6,11 diz o seguinte: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de quem fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Mas calma aí, Timóteo não tinha ainda a vida eterna? Ele não tinha crido no Senhor Jesus Cristo? Toma posse da vida eterna, anseie mais por Cristo, corra atrás dele, busque-o, persiga-o. Esse verbo usado aqui por Paulo, nós vamos ver depois, nos estudos seguintes. Segue é a mesma palavra grega, traduzida aqui em Filipenses por prossigo. Eu prossigo, meu alvo é conquistar, então prossiga, segue, conquiste o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Para de ficar chorando, reclamando, orando, numa inatividade, com os braços descaídos, joelhos trôpegos. Eu não posso, eu não consigo. Haja. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz aos coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Cristo é um prêmio do qual nós devemos correr para alcançá-lo. Você está dormindo? Filho, você não tem Cristo. Sinto muito. Você não quer mais dele? Você não tem a ele. Alguém que está com fome, pega um pedaço de carne nobre, uma picanha, coloca na boca, mastiga e engole. Você acha que ela vai virar as costas e vai falar assim: estou satisfeita, estou satisfeito? Ou ela vai falar assim: estou com fome, eu quero mais disso. O gosto é maravilhoso, e além do gosto ser maravilhoso, ele ainda sacia.
a minha fome. Quem experimentou de Cristo quer mais de Cristo, irmãos. Quem experimentou de Cristo quer mais do Senhor Jesus Cristo. Quem experimentou de Cristo não se contenta com uma vida medíocre de um cristianismo patético, ainda apegado nessas coisas do mundo. Não se contenta. Se as coisas do mundo ainda competem com Cristo na sua vida, meu irmão, se arrependa. Converta-se. Converta-se. A bebida para mim é muito difícil. Nossa, a lascívia, nossa, rapaz. Eu luto demais contra a lascívia. A esportes, nossa, mas eu gosto demais de futebol, de vôlei, de basquete. Meu Deus, as coisas do mundo competem com Cristo, tiram você do alvo, do propósito, do foco. Meu irmão, você não sabe quem é Cristo, sinto muito. Arrependa-se, converta-se. Você não sabe quem é Cristo. O seu conforto compete com Cristo. O seu bem-estar compete com Cristo. A sua saúde compete com Cristo. Meu irmão, você está no lugar errado. Fique em casa. Fique em casa, porque em casa você consegue saciar essa fome mundana. Você não precisa vir para a igreja. Você não precisa estar em comunhão com os irmãos, junto com a igreja. Não precisa. Irmãos, levantem-se, hajam. Correi de tal maneira que alcanceis. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, nós nos dominamos para alcançar uma coroa incorruptível. Quem? Cristo Jesus. Assim também corro eu, não sem meta, Paulo está falando. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho estratégias, eu estou treinando para isso. Assim luto, não como um imbecil, desferindo golpes no ar, mas esmurro a quem? O meu próprio corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está vendo o que Paulo está falando? Eu esmurro a mim mesmo, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Por quê? Porque eu quero ser conformado à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero comungar dos sofrimentos dele. Em 2 Timóteo 4, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati, completei, guardei. São tudo ações, irmãos. Atividade. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Se você ama a vinda de Cristo, você ama porque você está desejando mais dele. Se você deseja mais de Cristo e ama a sua vinda, você receberá essa coroa da justiça, o galardão da glorificação. Agora, se você está dormindo, se o dinheiro é mais importante para você do que Cristo, se esse mundo tira de você o foco de Cristo, meu irmão, arrependa-se antes que seja tarde. Todas essas expressões que Paulo utiliza, irmãos, são expressões de grande atividade, grande esforço, no que diz respeito ao quê? A santificação, a salvação. É certo, na justificação nós nada fazemos. Deus nos desperta. Ele nos chamou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele vem, nos chama, nos desperta, nos concede fé. E nós cremos e falamos: glória a Deus. A justificação é de graça. Graça. Agora, a santificação, se você já é alguém regenerado, ela exige de você o quê? Empenho, ação, dedicação, esforço, diligência, constância, perseverança. Senão você não vai amadurecer, você não vai crescer, não vai conhecê-lo. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: no que se refere à nossa justiça e justificação, jamais conseguiremos repetir
exageradamente, que não fazemos nada para consegui-la. Certo? Não há exagero. Nada e nada fazemos para ser justificado. Pois até mesmo a fé nos é dada para que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Agora, desculpa, vamos lá, repetindo. Jamais conseguiremos repetir exageradamente que não fazemos nada, que não podemos fazer nada, que é obra realizada inteiramente por Cristo. Isso a justificação. Ele continua: mas, uma vez salvos, e tendo recebido essa nova vida, a obra progressiva de santificação não pede passividade. E somos exortados a exercer atividade. Se você está sendo tomado por passividade, por inatividade na vida cristã, se você está conduzindo a vida cristã com relaxo ou com desdém, se você é muito mais diligente com a sua família, com o seu serviço, do que com Cristo e o Evangelho, arrependa-se. Você não conheceu a Cristo. Você não conheceu a Cristo ainda. Essa indiferença e essa passividade é própria de quem não experimentou o Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e volte-se para Ele. Porque enquanto você não estiver com um alvo, com um propósito, com uma meta bem estabelecida e desenvolvendo estratégias para você correr, prosseguir, seguir, avançar, perseguir, enquanto você não tiver isso bem definido, você não está sendo amadurecido. E se você não está amadurecendo, você é uma planta morta. Você é uma criança morta. Criança para de crescer e para de se desenvolver quando ela morre. Cuidado, irmãos, cuidado. Essa consciência bíblica da imperfeição, ela é fundamental na nossa vida. Ela não nos priva da certeza da salvação, pelo contrário. Ela faz com que nós olhemos para Cristo, atribuamos somente a Ele toda a glória pela nossa justificação e corramos com perseverança para buscarmos mais dEle, porque nós somos imperfeitos. Eu quero mais de Cristo, porque eu sou pecador. Eu quero mais do meu Senhor, porque Ele me salvou. É justamente essa imperfeição que se torna a base da nossa segurança na salvação. Porque por sermos imperfeitos é que fomos salvos. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de salvação. Agora Ele nos salvou e nos mantém o quê? Salvos na sua mão, seguros, protegidos. Por isso que eu quero mais dEle, eu quero estar mais com Ele, agarrar-me mais a Ele. É essa consciência de imperfeição que me motiva a crer mais em Cristo, estar mais do lado dEle, a experimentar mais esse poder da ressurreição, esse poder transformador do Evangelho. Se hoje eu estou irado, Senhor, eu quero mais de Cristo, para que essa ira morra e eu venha amanhã a falar: por que eu me irei por aquela tolice? Por que eu me irei por aquela tolice? Cristo Jesus me satisfaz. Se eu sou impaciente numa fila de um mercado, de uma farmácia, de um hospital, do que quer que seja, estou correndo em iras, em impaciência, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu me arrependo, me dá mais de Cristo. E quando você está com Cristo, onde quer que você esteja, você pode ficar 2, 3 horas, você está com Cristo, a impaciência se foi. Lascívia, por que você olha? Por que você busca satisfazer desejos lascivos? Porque você não está realizado em Cristo. É somente Cristo, irmãos. É somente Cristo. Olhe para Ele, experimente o poder da ressurreição de Cristo, busque mais a Ele, esteja pronto, preparado a comungar dos sofrimentos de Cristo, esteja pronto a conhecê-lo mais e a conformar-se com a sua morte
Esteja pronto a negar-se a si mesmo. Esteja pronto a tomar a sua cruz. Esteja pronto a ser repreendido, ser exortado, ser admoestado, para que você cresça em maturidade. Cresça. E não espere que essa perfeição venha na sua vida. Quando você for exortado, para de mimimi. É para isso que você está aqui. Para ser exortado, admoestado, para você crescer em maturidade, virar homem cristão, mulher cristã, atingir a maturidade, a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. É para isso. É para isso que nós estamos aqui. Então haja, lute, guerreie, corra, não pare. Não pare. Para de ficar chorando, de reclamar. Levanta e faça. Ah, pastor, mas eu não consigo, sabe? Quando eu estou cansado, nem a igreja eu consigo vir. Continue reclamando para você ver onde você vai parar. Nessa sua imaturidade, nessa sua infantilidade espiritual. Ah, mas eu não consigo, pastor, não dá. Levantar da cama para fazer minha devocional, continue nessa inutilidade. Continue. Siga desse jeito. A maturidade, Deus começou boa obra, Ele vai concluí-la. Agora, corra. Siga. Persiga. Prossiga, guerreie, lute, esmurre o seu próprio corpo. Porque não vai ter desculpa. Não existe desculpas diante do Deus Santo, que está exigindo de você o quê? Maturidade e crescimento em Cristo Jesus. Amém? Vamos com nossas cabeças. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, quantos anos, ó Deus, temos passado, ó Pai, vivido com concepções erradas, ó Deus, na nossa mente sobre santidade, sobre santificação, sobre o caminhar cristão, sobre a glorificação, sobre perfeição, sobre a luta contra o pecado, sobre a remanescência do pecado em nós. Tantos erros, ó Pai. Quebra, ó Pai, fortalezas e sofismas que estão nas nossas mentes, ó Pai, impedindo-nos de nos sujeitarmos à Tua palavra e gozarmos de alegria e de santidade, de prazer em Cristo Jesus. Ó Senhor, alegrai-vos em Ti. Essa é a ordem que Tu nos deste, Pai. Leva-nos, ó Deus, a alegrarmos-nos em Ti, constantemente, crescendo diariamente em maturidade, morrendo para nós mesmos, vivendo para Cristo. Ó Senhor, que possamos dizer como Paulo, Pai, para mim o morrer é lucro. Quer dizer, o viver é lucro e o morrer é Cristo, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que se morrermos estaremos com Cristo, se vivermos estamos com Cristo. Senhor, ajuda-nos. E leva-nos, ó Pai, a levantarmos nossas mãos, levantarmos nossas pernas para dar passo após passo e caminhar na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, na dependência do Teu Santo Espírito, em submissão, sujeição a Ti, rumo, ó Pai, ao amadurecimento, a um relacionamento mais vivo e eficaz, um relacionamento mais próximo com o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, guia-nos, não permitas que estejamos inertes, inativos, infrutíferos na obra do Deus Santo Evangelho, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo nossos olhos para vermos o que temos em Cristo e nos gloriarmos nele e não confiarmos na carne. Para a glória do Teu nome te peço, Pai. Amém, Senhor.